Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus por estarmos aqui, por conseguirmos chegar. Uma correria, mas glória a Deus, né? Por mais esse culto, essa oportunidade de estarmos aqui para adorar ao Senhor e juntos meditar na palavra dEle. Hoje eu quero compartilhar com vocês algo que, na verdade, o Senhor falou comigo já há um tempo. Aí, um dia que eu dirigi o culto, né, no começo eu compartilhei rapidamente, a Daiane e o Felipe, não, isso é uma ministração, você tem que trazer. Eu falei, amém. E fiquei, né, orando, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Quero convidar você para nós lermos juntos Daniel 6, nós vamos ler o capítulo inteiro, são 28 versículos, mas eu vou ler rapidamente, mas a gente precisa ler para entender todo o contexto, amém? Daniel na cova dos leões, um texto muito conhecido. Vamos lá. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino. Colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Os supervisores e os sátrapas procuravam motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim, os supervisores e os sátrapas, de comum acordo, foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou a qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então, aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. E foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu anel-selo e com os anéis dos seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição.
Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império de homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o Persa. Amém? Vamos orar novamente. Feche seus olhos. Pai, muito obrigada pela tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos porque ao lê-la, Senhor, nós já vimos o quanto o Senhor fez. Não seria necessário nem mesmo, Senhor, eu abrir a minha boca aqui. Mas, Pai, faça conforme a tua vontade, Senhor, o teu querer, usa a minha vida. Que cada coração aqui, Senhor, cada um abra o coração, Jesus, para ouvir, né, os ouvidos para te ouvir, aquilo que o Senhor quer falar nesta noite. Toma, Senhor, este ambiente. Livra, Senhor amado, cada família, tudo aquilo que leva o nosso nome, guarda-nos nesse momento, Espírito Santo de Deus, que o Senhor tenha liberdade, Senhor, neste lugar, para atuar, para fazer conforme a tua vontade, através da tua santa palavra. É o que eu te peço, Senhor, e agradeço. Amém. Tome o seu lugar. Bom, então aqui, como eu disse, né, é uma palavra muito conhecida de Daniel, mas para começar eu queria fazer algumas considerações para a gente pensar. Daniel, ele era um homem de caráter, né? Como nós lemos aqui, ele manteve a sua palavra em servir ao Senhor e adorar a Deus, mesmo que isso lhe trouxesse prejuízos. Então, Daniel era um homem de caráter. Daniel sabia em quem estava a sua fé. Ele sabia em quem ele depositava a sua fé. Por isso, ele obedecia ao Senhor, independentemente de quanto isso exigisse dele. E Daniel, ele também sabia que Deus era maior que qualquer circunstância que ele enfrentasse. Amém? E aí, para a gente começar, eu quero começar falando que, assim, Daniel, quando ele soube do decreto, como nós lemos aqui, se você tiver aí com a sua Bíblia, vai acompanhando comigo. No verso 10, coloca para a gente, Luiz, por favor. Quando ele soube do decreto, Daniel, ele não parou a sua vida, ele não... nem por um momento ele começou a questionar a Deus, ele não parou nem para pensar, né? Nossa, pelo menos aqui não relata. Meu Deus, e agora? O que vai acontecer? Ou, Senhor, Deus, como o Senhor pode permitir isso? Né? O Senhor é o Deus vivo. E nem mesmo Daniel, ele foi questionar o rei, porque ele tinha acesso ao rei. E ele era conhecido, ele tinha um cargo aqui, e como nós lemos também, Daniel, ele se destacava, né? Então o rei sabia quem era ele. E Daniel, nem mesmo o rei foi questionar, como assim, né, rei Dario, você
permite um decreto desse? Não, em nenhum momento. Ele não se desesperou com o decreto, ele não aproveitou a situação para usar como desculpa e não orar mais. Afinal, eram só 30 dias sem orar, né? Daniel podia ter falado, olha, Deus, desculpa aí, mas, né? Se fosse talvez um de nós, mas é minha vida, né, Deus? Então, 30 dias sem orar, né? Enfim, Daniel não. Ele continuou sua vida normalmente, ele foi fazer o que ele sabia que era certo. Ele foi orar, como nós lemos aqui, né? Ele sabia que ele não podia parar. Como nós sabemos, a Thaís falou aqui agora, o poder da oração. E Daniel, ele sabia que a oração era uma ferramenta poderosa. E ele orava 3 vezes por dia, não era só uma, eram 3. E ele não deixou de fazer, ele continuou a sua vida, né? E só voltando um pouquinho, né? Daniel, ele era um homem correto, de caráter. E justamente por ser esse homem, ele incomodou, né? E quantos de nós, às vezes, passamos por isso? O fato de sermos pessoas que faz o bem, que vive corretamente, enfim, às vezes a gente não faz nada, mas isso já é motivo de despertar a ira, a inveja, os ciúmes, que foi o que aconteceu com Daniel, né? Daniel, ele fazia o seu trabalho bem feito, simples assim, porque ele entendia que, primeiro, ele era um servo de Deus, então tudo que ele fosse fazer tem que glorificar o Senhor. E isso desperta um ciúmes, uma inveja nos outros administradores. E foi o suficiente para eles quererem acabar com a vida de Daniel. Mas eles não sabiam que, acima de tudo, estava o Senhor no comando da vida de Daniel. E voltando, no verso 14, nós vemos também aqui. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol, fez o possível para livrá-lo. Quando nós fazemos a coisa certa, estamos onde Deus ordenou, Ele está conosco. Amém? Por isso, se for preciso, Ele muda sentenças, Ele inclina o coração até mesmo de um rei, de uma autoridade, para onde Ele quiser, ao nosso favor. E aqui nós vemos que o próprio rei, né, por saber, por quê? Porque o rei, de novo, intimidade, o rei sabia quem era Daniel, ele sabia da vida de Daniel, da conduta de Daniel. Então, mesmo ele tendo assinado aquele decreto, ele sabia que aquilo era pequeno que Daniel tinha feito para mandar ele para a cova dos leões. Só que ele não podia ir contra a palavra dele. Mas ele tenta dar um jeitinho, né? Então, o coração ali do rei, que era a maior autoridade, naquele momento, o coração dele também queria mudar aquela situação. Então, muitas vezes é assim na nossa vida, né? O Senhor, eu já vi muitos relatos de situações de pessoas que dependiam de uma autoridade, até mesmo mudanças de lei e tantas coisas que, de repente, elas mudaram. Porque o Senhor, Ele faz essas coisas. Quando Ele quer, Ele muda situações, Ele muda coração, Ele muda decreto, enfim, o Senhor é Deus, Ele é poderoso. Mas aqui, o Senhor tinha um propósito maior. Então, o rei não pôde voltar, né, contra a palavra dele mesmo. Ele precisava deixar, né, com que as consequências viessem na vida de Daniel. Mas Deus permitiu isso, né? Deus permitiu que o decreto continuasse. Deus, não sei se o Senhor endureceu o coração do rei, mas assim, se o Senhor quisesse, Ele convenceria o rei Dario a mudar aquilo. Mas não, o Senhor sabia que tinha um plano para essa situação. E aí no verso 16, que diz, na parte B, que fala assim, né, o rei, então, chama Daniel, manda levarem ele para a cova dos leões, eles jogam Daniel ali, e aí o próprio rei fala que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. O rei, nós vemos com essa fala dele, que ele sabia que o Deus de Daniel não era qualquer rei. Afinal, ele conhecia Daniel, ele sabia da sua índole, do seu caráter, e ele
sabe que Daniel não arriscaria a vida dele por algo ou um Deus que não valesse a pena. Então, talvez aqui o rei, de novo, né, com certeza ele estava desesperado por dentro, porque ele sabia quem era Daniel e porque ele, no fundo, também já desconfiava de quem era o Deus de Daniel. Sabia que ele era poderoso, né? E quero citar aqui o verso 18, que fala: tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer, não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, não, vamos ficar aqui no 18 por enquanto. Eu achei esse versículo muito interessante, porque, de novo, né? Quantas vezes isso acontece com a gente? A gente fica incomodado com alguma situação, ou a gente acha que é coisa da nossa cabeça, como a gente também tem ouvido falar aqui, e a gente sabe que às vezes é o Senhor nos incomodando, né? E o rei ficou assim. Ele ficou, acredito que triste, desolado, né, pensando no que estava acontecendo naquele momento com Daniel, ali na cova dos leões, talvez desesperado, porque ele foi praticamente obrigado a fazer isso com Daniel, mas eu acredito que ele não queria. Acredito não, nós vemos aqui, ele não queria, mas ele precisou dar continuidade, porque ele não podia voltar atrás da sua palavra. Então o rei ele ficou muito triste, né? Não quis se divertir, nem mesmo comer, e aqui também fala que ele nem dormiu, de tamanho desespero talvez que ele tenha ficado. Imagine, para isso acontecer com um rei, né? E logo ao alvorecer, no 19, o rei se levantou, correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Ele foi para lá, talvez com a esperança no seu coração de que Daniel estivesse vivo, mas, ao mesmo tempo, humanamente falando, era impossível, né, Daniel estar vivo no outro dia. E aí ele chama: Daniel, servo do Deus vivo. Ou seja, ele também ali reforça quem era o Deus de Daniel. Servo do Deus vivo. Será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? E aí no verso 22, vamos agora. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Daniel, creio eu, que ele respondeu calmamente, tranquilo, né, para o rei, e nem parecia que ele estava numa cova cheia de leões, porque ele sabia, né, que era Deus que estava no controle daquela situação. E aqui ele fala algo tremendo. Ele, né, Daniel, eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Ele era inocente perante o Senhor e também diante do rei. Porque Daniel adorava a Deus, servia com integridade, fazia tudo para a glória dele. Então, automaticamente, ele era um bom homem, um bom servo ao rei também. E isso glorifica a Deus, porque aquilo que nós fazemos também aqui na terra precisa glorificar o Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, o fim de todas as coisas precisam ser para a glória de Deus. O fato de você levantar toda manhã e ir para o seu trabalho, isso precisa glorificar o Senhor. A forma como você vive precisa glorificar o Senhor. A forma como você estuda, cuida da sua casa, né? Você com o seu cônjuge, com o seu filho, tudo, tudo. Nós que somos filhos do Senhor, a nossa vida, a partir do momento que a gente entrega ela a Deus, né, ela não nos pertence mais. Então, tudo é para glorificar ao Senhor. E Daniel, ele sabia disso. Então, a forma como ele
servia, como ele trabalhava, como ele administrava, né, ali sendo um servo do rei, um servo direto do rei. E, de novo, isso demonstra que o rei convivia com Daniel. Então, ele via como Daniel se portava, a forma que ele tratava os próximos dele, até mesmo a forma como ele dava uma ordem, né? Porque também tem isso, é aquilo que fala, quer conhecer a pessoa, dá dinheiro e poder para ela, que aí sim você vai conhecê-la. Então, tudo isso, o rei via o quê? Que Daniel era um homem diferente. Então, aquilo que Daniel falava do Deus dele, ele certificava com a forma como ele vivia. Né? Então, ele falava e ele vivia de acordo. Porque falar que nós servimos a Deus, que Ele faz milagre, que Ele é maravilhoso, que Ele é um Deus de amor, nós podemos falar. Mas e aí? Se você fala tanto desse Deus, vem a primeira adversidade, você fica cabisbaixo, você reclama, você questiona Deus. Ué, isso é fé. Então, o que você fala, suas atitudes precisam condizer. E Daniel era um homem íntegro. E aí, ele mesmo fala, os leões não me fizeram nada, porque eu fui considerado inocente perante a Deus e perante ao rei. Então, Daniel, ele não tinha nada para que deixasse ele em uma situação difícil. Ele sabia quem ele era, ele sabia que a sua vida era para glorificar o Senhor. E no verso 24, continuamos. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. E é aqui no 24, né, que foi o que eu compartilhei no dia que eu abri o culto, que esse versículo saltou assim para mim. Isso me chamou muita atenção e até comentei que no dia eu li isso. Um pouco depois, as crianças estavam assistindo Superbook em casa, que é um desenho bíblico, e começou o episódio de Daniel na Cova dos Leões. E aí eu parei para assistir. E, de novo, essa situação. Porque aqui, o que está falando, né? Que depois do rei ver tudo isso, os olhos dele foram abertos, né? Os olhos do rei, aí toda aquela sensação ou talvez desconfiança dele se confirmaram de quem era o Deus que Daniel servia. Ali o rei já não tinha mais dúvidas. Então, quando ele vê toda essa situação, e eu acredito que ele teve muito tempo para ficar pensando nela, né, como um todo durante a noite, porque ele não dormiu, e até mesmo pensando nesses homens, por que eles tinham feito, né, aliás, eles tinham feito não, mas eles instigaram, né, o rei a assinar este decreto. E aqui o rei, ele o jogo virou, né? Por ordem dele, aqueles homens que tinham acusado Daniel, que tramaram contra ele, eles é que foram atirados na cova. Ou seja, aquilo que eles tentaram fazer para Daniel foi frustrado, mas veio contra eles, né? Mas não só isso, e aí é aqui que pegou para mim, junto com as suas mulheres e os seus filhos. Ou seja, eles tentaram matar uma pessoa, Daniel. Mas quando a coisa reverteu, a sentença não foi só para eles, foi para a família deles também. E o que isso nos mostra? Que as nossas atitudes, elas influenciam todos à nossa volta. Ela impacta direta e indiretamente os que nos rodeiam, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é a tal história da sementinha. O que você plantar, você vai colher, porque a palavra fala. Aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Mas,
Deus, nessa noite, Ele quer que eu e você, que a gente leve a Ele todas as nossas escolhas, as nossas decisões, mas antes de tomá-la, não tomar a decisão e orar, né? Tipo, Senhor, eu fiz isso, o Senhor abençoa. Senhor, isso eu fiz, deu errado, me ajuda. Não, o Senhor quer que a gente busque Ele antes, em todas as decisões, em todas as escolhas, em todas as situações, por mais simples que elas possam parecer. Porque, de novo, tudo aquilo na vida do crente, o fim precisa ser para a glória de Deus. Precisa glorificar o Senhor. Significa que eu não posso fazer mais nada, não vou viver sem perguntar para o Senhor. Se você é servo dele, sim. Se você entregou a sua vida dele para ele, sim. Porque é sobre isso, a vida não é mais nossa, não é mais sobre nós, é sobre ele. Então, depois que a gente toma a decisão e as consequências elas vêm, e elas são inevitáveis, né? A colheita também vem. Então, aí não adianta, não é que não adianta, mas o Senhor não quer que a gente vá até Ele assim, desesperadamente. Senhor, me ajuda. Ô, Senhor, o que eu fiz? Só com pedidos de arrependimento. Não, porque existem coisas que a gente não precisaria passar. Essa é a verdade, né? A situação aqui é diferente, porque Daniel, ele não escolheu passar por essa situação, mas nós muitas vezes temos escolhas, né? Deus, ele é soberano e tem situações que ele mesmo vai permitir, ele vai fazer com que aconteça, mas existem coisas que somos nós, né? Que nos colocamos ali, como a Dani fala, tem crente que pega o problema com a mão, né? Pega a turbulência para ele mesmo, vai lá, cria e depois quer que o Senhor ajude. Então, assim, ore ao Senhor, busque a direção dEle em todas as suas decisões. Aqui nós lemos que a sentença antes dada aos homens que tramaram, essa sentença que foi dada aos homens que tramaram contra Daniel, ela recai também aos seus, sobre as suas esposas e seus filhos. Não parou só neles. A consequência não foi só para eles. Olha como isso é terrível, gente. Isso mexeu muito comigo. Porque, às vezes, é como muitas vezes a gente vê, né? Agora, recente mesmo, vocês devem ter visto na mídia um rapaz que foi assassinado aqui no aeroporto, né? Ele era delator do PCC, alguma coisa assim. E eu fui ler a matéria e ele falou que ele estava voltando de uma viagem com a namorada. Aí eu ainda falei para o Cauê, meu Deus, essa mulher é louca, eu nunca queria namorar com um cara delator ainda para entregar o pessoal do PCC, misericórdia, né? Por quê? Porque numa dessa, ela estava ali junto, ela também podia ter morrido junto com ele. Então, aquilo que nós fazemos vai respingar, nem que seja minimamente, para o bem ou para o mal daqueles que estão ao nosso redor. Então, Deus quer que você comece a prestar atenção, muita atenção em suas atitudes. O que elas estão dizendo sobre você? Sua decisão, ela impacta o seu futuro. E e aqui, eles morreram. Então, assim, as atitudes de Daniel diziam sobre ele. Tanto é que os homens aqui, quando vão procurar alguma coisa para acusá-lo, eles não acham. Né? Então, por quê? De novo, porque as atitudes de Daniel eram corretas, ele era um homem correto, né? E não só perante aos olhos do Senhor, porque ele orava 3 vezes por dia, mas diante dos homens também. Então, eles nem tinham o que acusar Daniel, porque ele era íntegro, porque ele era um homem de caráter, porque ele adorava a Deus e ele vivia de acordo. E a decisão, né, de novo, desses rapazes aqui que quiseram prejudicar só por um ciúmes, uma inveja, né? Eles não tinham nenhum motivo plausível, e mesmo que tivessem, isso não seria, né, mais aceitável, mas assim, a decisão que eles tomaram, talvez por cobiça, acabou impactando o futuro deles e da família. Né? E aqui no caso, a morte. E toda uma geração foi
paralisada, né? Naquele momento, foi ceifada. Vidas foram ceifadas. E o nome daqueles homens, né, não teve mais herdeiros, não teve mais continuação. Aquelas famílias ali parou. Não se ouve mais. E por algo terrível. Então, muitas vezes é sobre isso, né? O que as pessoas têm falado sobre nós, o que elas têm enxergado em nós. Porque, na maioria das vezes, não é aquilo que nós falamos, mas é aquilo que elas enxergam na gente. Por mais que, às vezes, a gente fala bonito, que a gente prega bonito, ou que a gente se mostra uma pessoa de fé, como eu falei aqui, as nossas atitudes é que vão, de fato, revelar aquilo que está no nosso coração, aquilo que a gente, né, que a gente crê, aquilo que a gente prega. Então, que as nossas atitudes, né, o Senhor vem falar com a gente hoje, que as nossas atitudes, elas possam ser coerentes com aquilo que nós temos pregado, com aquilo que a gente diz que crê. Porque se de fato a gente crê, nós precisamos, então, descansar nele. Por que a gente fala que crê e a gente não descansa, e a gente está preocupado, e a gente está questionando, e a gente está chorando, e a gente está parado, desobedecendo, né? Muito do devocional essa semana da Jéssica tem sido maravilhoso, porque ela tem falado sobre isso, né? Do eis-me aqui. E eu até falei isso para ela ontem. Muitas, no lugar dela, falariam não, talvez. Falar, não, eu não quero fazer o devocional. Eu estou com um bebê pequeno, eu vou voltar para o trabalho, porque calhou que essa semana ela voltou a trabalhar. Então, assim, ela teria desculpas suficientes para falar não, mas não, por quê? Como ela mesma disse, ela sabia que se ela falasse não, não era para a Daiane que ela estava falando não, era para o Senhor. Então, quantas vezes a gente fica cheio de desculpa com o Senhor? Senhor, mas olha isso, Senhor, mas aquilo. E não há mais tempo, irmãos, para a gente ir para o Senhor com desculpas, né? É tempo de a gente avançar, é tempo de pregar, é tempo de viver aquilo que Ele nos chamou para viver. Independente das nossas aflições, independente daquilo que nós temos passado, porque todo mundo aqui, com certeza, está passando por dificuldades, tribulações, provações, mas o Deus que a gente serve, Ele está acima disso. E o que nós cremos, que a palavra, também diz que Ele está muito acima disso. Né? O que nós acabamos de ler aqui na história de Daniel demonstra exatamente isso, que Deus está no controle, que Ele é soberano. Então, assim, pare de dizer não para o chamado de Deus, pare de desculpas, chega de desculpas. Sirva ao Senhor de todo o seu coração, faça o seu melhor. E, de novo, servir ao Senhor, não digo só aqui na igreja, porque às vezes é lá no seu trabalho, algo que Deus está te pedindo para você fazer, para você mudar, eu não sei. E você está aí cheio de desculpas. Então, não há mais tempo. Amém? E para a gente finalizar, do verso 25 ao 28, aqui fala que o rei, ele escreve um outro decreto, né? E ele fala, olha, a partir de agora, todos do império, todos os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Então, por causa da vida de Daniel, Deus se tornou conhecido. Ele foi adorado, todo um reino se prostrou diante dele. Ele passou a ser exaltado e vidas, famílias e gerações foram impactadas a partir dali, conhecendo o Deus verdadeiro e a partir de um homem que era correto. Diferente daqueles homens que suas atitudes silenciaram várias gerações de famílias diferentes. Por causa deles, aquelas pessoas não conheceram um Deus verdadeiro. A descendência daqueles homens foi exterminada por causa de uma atitude errada deles. E você, quais têm sido as suas escolhas? Uma pergunta de Deus para mim e para você nesta noite. Quais têm sido as nossas escolhas? Né? O que nós temos feito, o que nós temos escolhido?
coisas que glorificam o nome do Senhor, ou coisas que as pessoas olham de fora e falam, esse daí é crente? Ou, nossa, mas ela está chorando por causa disso, mas e o Deus que ela fala que ela crê? Que é poderoso, que faz milagre. Então, assim, que as suas escolhas, né, a partir de hoje, que você se coloque mesmo em oração, peça para o Senhor te ajudar, mas que em tudo na sua vida possa glorificar ao Senhor, na sua maneira de viver, nas escolhas, decisões, na maneira de tratar as pessoas, enfim, tudo, seja para a glória de Deus, porque talvez, se você nunca tiver um ministério na igreja, se você for uma dona de casa, ou se você tiver um trabalho simples, mas se você fizer isso corretamente, isso já vai estar pregando, isso já vai demonstrar Jesus. Porque no mundo tão caído, né, que nós estamos hoje, de pessoas tão egoístas, quando nós vemos alguém que trata bem o próximo, né, que faz um bom trabalho, isso já é diferente, isso já demonstra que ele tem Jesus na vida. Então, que hoje, assim como Daniel, você não use mais desculpas para não adorar ao Senhor, para dizer não àquilo que Ele tem te pedido. Que, assim como Daniel, você seja íntegro, uma pessoa de caráter, porque o significado de cristão, pequeno Cristo, né? É discipulado, não é discipulado, eu esqueci a palavra, mas significa que nós temos que ser parecidos com Ele. E Jesus foi o quê? Perfeito, nunca pecou. Nós somos gerados no pecado, mas nele nós podemos viver diferente. Diferente na contramão do mundo, diferente do que as expectativas humanas. Então, tenha Daniel, né, nosso maior exemplo é o Senhor, sempre. Mas que Daniel inspire a sua vida hoje, né? E que você olhe, talvez, para esses homens como eu, a partir do momento que eu li esse texto, né, e isso saltou, eu fiquei com isso guardado no meu coração. E que eu vou levar para a minha vida. Porque eu sei que as minhas atitudes, elas não dizem só sobre mim, né? Eu sou casada, eu tenho 2 filhos, então, meus filhos estão crescendo. E é aquilo, a criança, ela aprende mais daquilo que ela vê do que o que ela ouve, do que a gente fala. Então, que os meus filhos vejam em mim, né, alguém que ama Jesus, o próximo, enfim, e que você também seja essa pessoa correta, que adora o Senhor, assim como Daniel, independente da situação, porque Daniel sabia que ele estava correndo risco de vida, mas nem por isso ele deixou de orar. Amém? Espero que essa palavra, que ela possa mesmo frutificar no seu coração, assim como ela frutificou na minha. Amém? Vou chamar o Felipe aqui, para nós orarmos juntos. Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, irmãos. Você recebe esta palavra no seu coração, irmãos? Quantas lições, né? Quantas lições. Mas algumas coisas que chamam a atenção é que o decreto era para não orar, e Daniel foi orar. E daqui a pouco o rei estava orando por ele. O rei estava intercedendo para que Daniel não morresse. Que seu Deus, é uma oração, irmão, que o seu Deus te livre. E não só orou, né? Jejuou, não dormiu, ficou angustiado. Deus faz isso com as pessoas a nosso favor, irmão. E ali eu fui constrangido por uma pergunta do Senhor. E eu não vou ficar para mim só não, vou passar para toda a igreja. Se nós fôssemos acusados do crime de orar, nós seríamos condenados? Se nós fôssemos acusados desse crime,
de orar, nós seríamos condenados? Teriam prova suficiente? Ou teria que chamar o CSI, ver se investigar para ver se tem? Daniel logo com a janela aberta, irmão. Eles passaram, fizeram campana 3 vezes por dia orando. Que a gente entenda isso, irmão. Deus, Ele tem um caminho para nós. Quando nós nos mantemos fiéis, íntegros, o nome dEle é glorificado. Não se preocupe. Eu costumo dizer que o mais interessado em que o nome dEle seja glorificado é Ele. Não somos nós, irmãos. O mais interessado, quando a gente fala que Ele faz milagre, o mais interessado em provar é Ele, do que a gente. Então qual que é o nosso papel? Continue orando, continue acreditando. Se Ele não fizer, faça como os 3 amigos de Daniel. Ele disse, se Ele não fizer, rei, aí é com Ele, a gente continua acreditando. Amém? Vamos orar? Vamos exercitar isso. Que satisfação, irmão, ser acusado do crime de ser um homem de oração. Que satisfação, irmão. Ser acusado de um crime de ser fiel a Deus. Que satisfação, irmão. Ser acusado de ser alguém que confia em um Deus que pode livrar da cova dos leões. Você acredita nisso, irmão? A Thalita disse que ele não quis ir para ali, mas na verdade ele quis, porque ele sabia que se ele desobedecesse a ordem, ele fez consciente, irmão. Ele quis sim. Eu vou transgredir essa ordem aqui humana, consciente, porque melhor é agradar a Deus do que aos homens, irmãos. Louvado seja Deus. Ore agora para o Senhor, que a gente seja pego íntegro, que o flagrante que derem em nós seja de integridade, seja de amor ao Senhor. Tem uma ministração, acho que uns 2, 3 anos atrás, minha, que eu digo que eu fui pego em flagrante. Vocês lembram dessa ministração? Eu era adolescente, mais ou menos 15, 16 anos, trabalhava com Cacá, lá no Vila Ema. E no horário de almoço, eu ali buscando ao Senhor, tudo fechado, todo mundo saía para almoçar. Eu me tranquei ali na sala que a gente trabalhava e comecei a clamar, a orar. E uma pessoa que trabalhava lá no escritório, que era ímpia, entrou e começou a dar risada, começou a caçoar. Fui pego em flagrante. Mas que flagrante bom, né, irmão? Mas faz tempo que eu não sou pego nesse flagrante. Eu quero ser pego mais nesses flagrantes, irmão. Como Daniel foi. Deseje isso. Fala com o Senhor. Senhor, nos ajude, nos dê graça, nos dê força, nos dê vigor. Senhor, nos ajude a te amar e nada mais importar os decretos humanos. Pai, mesmo que o decreto seja, Pai, para nos intimidar. Talvez, Senhor, esta palavra que foi ministrada aqui, falou aos corações de crentes que estão sendo intimidados pela luta, pela parentela, pelos amigos. Pai, talvez estejamos sendo intimidados pela luta, pela prova, pela dificuldade.
eles querem nos ver parar de orar. Eles têm prazer em barrar a nossa oração, em nossa comunhão contigo, em nossa fidelidade, mas que possamos ser pegos deliberadamente, de coração aberto, desejando transgredir a lei que nos impede de ter comunhão contigo, a lei que nos impede de orar e clamar a Ti, depositar a nossa confiança em Ti, porque no final, Pai, como esse rei glorificou o Teu nome através da fidelidade de Daniel, que o Teu nome seja glorificado através da nossa fidelidade em Ti, através, meu Pai, da nossa permanência na confiança em Ti, Pai. Não há um ou outro que esteja passando luta maior ou pior, Pai. Não há um ou outro que seja maior ou melhor que o outro, não, Jesus. Todos nós carecemos da Tua graça, do Teu amor, e é por isso que oramos. Não oramos porque somos fortes, não oramos porque podemos, nem o rei pôde. O rei quis fazer o possível, como o rei, ele ainda tinha um limite, ele ainda tinha um possível que ele podia ir, e até no possível dele, não podia livrar Daniel, Pai, porque o Senhor estava querendo operar na vida dele, no impossível, Pai. Oh Jesus, ajuda-nos a entender isso aqui. Nós estamos correndo atrás do rei, para nos livrar o possível. Nós estamos correndo atrás do rei, para que ele faça o possível ao nosso favor. Quando não entendemos que o que Deus quer é a nossa fidelidade para agir através do impossível, e vai ser na fidelidade, e vai ser através dos flagrantes de comunhão contigo, Deus. Age em nossos corações, que nessa noite deliberadamente possamos escolher a comunhão contigo, possamos escolher, Pai, chegar mais perto de Ti. Oh Jesus, age com misericórdia, com graça aqui nessa noite, haja com misericórdia e com graça nos corações. Jesus, levanta uma geração de Daniéis aqui nesse lugar, levanta uma geração, pessoas que têm o coração de Daniel, Pai, um coração íntegro, reto, um coração temente a Deus, um coração fiel. Oh Jesus, levanta aqui neste lugar, que não se importa com o que pode ocasionar, o que nos importamos é com a nossa fidelidade. Oramos a Ti, Pai, o mais importante é a comunhão, o livramento virá quando formos fiéis ao Senhor. Ajuda cada um aqui presente, para a honra e para a glória do Teu nome, amém. Você recebe esta palavra no seu coração, irmãos. Guarde ela, guarde ela, guarde ela. Tudo que fazemos, meus irmãos, reverbera na vida da nossa família, dos nossos irmãos, daqueles que estão do nosso lado, irmão. Entenda isso, seja fiel ao Senhor. Deus abençoe cada um. Domingo estaremos aqui, 6 horas, louvando e agradecendo ao nome de Jesus. Continue orando, continue clamando. Nós vamos orar para a vigília, encerrar esse culto. Nessa oração final, quero pedir oração aqui pela vida da Thaís Romano, que é a irmã do Caio, neta da irmã Maria. A Thaís vem enfrentando aí uns dias de febre, não descobrem qual é o problema dela. Vamos estar intercedendo e clamando, irmãos, pela vida da Thaís, em nome de Jesus. Também minha mãe pediu ali pelo YouTube, para nós orarmos para Marisa. Marisa é a mãe do meu cunhado Bruno. Vamos estar orando, está passando por um momento de enfermidade também a Marisa, e nós cremos que Jesus Cristo pode curar a Marisa. Você crê assim, irmão? Amém? Cristo Jesus, Ele é o que cura, o que faz. Então interceda,
Peça ao Senhor pela vida da Marisa, em nome de Jesus. Continuamos orando pelo Felipe também. Está aqui a Santa, a mãe dele, buscando, pedindo, sendo fiel ao Senhor. Deus vai honrar a sua fé, porque Deus faz isso. Amém, Santa? Sai, conte com essa igreja para continuar orando, em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando, agradecendo a Deus, e colocando esses pedidos de oração diante do Senhor Jesus. Tem mais algum pedido de oração? Amém? Vamos continuar. O Marcelo, verdade, Cauê, a avó do Cauê está internada ainda, né, Cauê? Está internada, teve ali um AVC, né, foi isso? Um AVC, e está internada. Vamos orar para que ela seja curada, para que Deus toque na vida dela. Também pelo Marcelo, irmãos, o Marcelo está se recuperando, já mandou vídeo lá no grupo hoje, foi bênção. Nós cremos na restauração completa do nosso irmão Marcelo, para a glória de Deus. Vamos orar, clamar ao Senhor, pedir para que Ele ouça o nosso clamor. Tati, vem orar. Amém? Glória a Deus. Graça e paz. Amém. Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, estamos na Tua presença neste momento, agradecendo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, porque o Senhor tem dado a oportunidade de estarmos aqui para louvar e engrandecer o Teu nome. Obrigada, Senhor, por esse culto, porque o Senhor esteve presente, ó Pai amado, nos ensinando, ó Pai, a ouvir a Tua voz, ensinando-nos, ó Pai, a ser retos perante Ti. Senhor Jesus, leva-nos em paz e que a Tua palavra esteja no nosso coração. Deus querido, nessa hora apresento a Ti, ó Pai, a vida desses servos que te apresentaram, Jesus. Senhor, vai ao encontro da Thaís. Senhor Jesus, que os médicos, ó Pai, possam entender o que está acontecendo e que ela possa ser cuidada, Senhor amado, e para que ela venha a ser sarada em nome de Jesus. Pai querido, nessa hora eu também intercedo a Ti, ó Pai, pela vida da Marisa. Senhor, o Senhor sabe o que ela tem passado, o Senhor tem entendido, ó Pai amado, que é um propósito na vida dela. Mas, Senhor, que o Senhor quiser, ó Pai, de uma hora para outra, o Senhor possa tirar essa dor, tirar, ó Pai, essa doença e que ela seja curada, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós apresentamos a Ti a vida também do Felipe. Senhor Jesus, o Senhor conhece, o Senhor está com ele em todos os momentos. Senhor amado, tira, ó Pai amado, toda ação maligna sobre a vida dele. Ó, tudo que o inimigo vem, ó Pai, soprando no coração e nos ouvidos dele. E que, ó Senhor amado, os olhos dele possam ser abertos, ó Pai. E que ele possa, Senhor amado, ouvir a Tua voz, e estar diante de Ti e ser liberto, para que a Sua obra seja completa na vida dele. Deus, eu te peço nessa hora que o Senhor vá ao encontro da avó do Cauê. Ó, Senhor amado, ela é serva Tua. Senhor, ameniza todos os, ó Pai, todos os sintomas e todas, ó Pai, tudo que o AVC pode deixar de sequelas na vida dela, mas que a Tua mão, poderosa mão, ó Pai amado, retire tudo que não há de Ti. Ó Pai querido, que ela saia daquele hospital e que a vida e a saúde seja abundante, ó Pai, na vida dela. Deus, nessa hora eu também intercedo pela vida do Marcelo. Nós já Te agradecemos infinitamente por tudo que o Senhor já fez na vida dele, mas eu creio num Deus, um Deus que não deixa vestígio, um Deus que opera milagre, ó Pai amado, e aquele que todos possam ver que é só a Tua mão fez isso. Levanta o Teu servo, tira toda a dor, Pai amado, que toda cicatrização seja perfeita, que os órgãos deles estejam funcionando perfeitamente como o Senhor criou, e que para a honra e glória do Teu nome ele seja levantado, Pai amado, mais uma vez na Tua presença, e que a vida deles seja uma bênção. Deus, aqueles também que não apresentaram a Ti, ó Deus, a um pedido, mas que está pedindo nesse momento, escuta, Senhor, cada servo Teu nesta hora. Senhor, alegra, tira, Senhor amado, toda dúvida, aquilo, Pai amado, que tem entristecido, aquilo que tem chateado e paralisado a Tua igreja, Senhor amado, que seja quebrado nessa noite. Leva-nos em paz, que, ó Pai amado, a Tua paz, a Tua alegria, Pai, esteja no lar de cada servo Teu. Senhor Jesus,
Jesus, que nós possamos honrá-lo, que nós possamos engrandecer o teu nome onde quer que nós estejamos. Pai, obrigada, Pai amado, por nossas vidas, pela vida dos teus servos que não puderam vir. Ó, Pai amado, que no próximo culto eles estejam aqui louvando e engrandecendo o teu nome. Deus, obrigada por tudo. Assim, ó Pai, se nós esquecemos ou não apresentamos a Ti alguém, mas que o Senhor conhece, esteja, Senhor amado, alcançando cada vida. Senhor Jesus, continua abençoando a vida também da filhinha do Gabriel. Completa, Senhor, a obra na vida dela e que através da vida dela, ele conheça mais e mais de Ti, Senhor. Que chegue na vida dos familiares, ó Pai, porque o Senhor tem o seu propósito. Obrigada por tudo, Jesus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus permaneça sobre a nossa vida, não só hoje, mas para todos sempre. Todos nós vamos dizer: amém. Abraça o seu irmão, deseja a ele uma boa sexta-feira.